Olhem para mim aqui, por favor. O mesmo sol que endurece a argila é o sol que amolece a cera. É assim que alguns são diante do sofrimento. Uns endurecem e assim podem se quebrar com mais facilidade. E outros não. E outros amolecem. E são capazes de contornar, de se moldar, de aprender com as situações de sofrimento que lhe acometem. Jó é uma pessoa que sofreu. Perdeu os seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde, enfim, perdeu a sua dignidade. Jó foi alguém que entendeu muito o que é o sofrimento. Em um dado momento das Escrituras, peço que vocês abram as suas Bíblias, no livro de Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Versículo 8. Jó, sentando em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Amados, nesse texto nós temos o exato exemplo de como as pessoas agem diante do sofrimento. Como foi a atitude da mulher de Jó diante do sofrimento? Ela se revoltou, ela endureceu, amaldiçoa aí para o seu Deus, é ele o culpado. A mulher de Jó, diante do sofrimento, ela surtou e não conseguiu continuar, tanto é que ela nem é mais citada nessa história. E, no entanto, Jó, que era o alvo do sofrimento, que estava ali no meio daquela situação de profundo sofrimento, age de forma muito mais serena. E a forma como ele age é muito importante para nós essa noite. A forma como o Jó encara o seu sofrimento, a forma como ele olha para o seu sofrimento, a forma como ele sente o seu sofrimento, a forma como ele continua caminhando apesar do sofrimento. Jó tem muito a nos ensinar essa noite. Podemos citar aqui? Vocês estão comigo? Duas observações importantes que nós precisamos fazer aqui nisso que Jó falou. Posso citar? Tudo bem? Preciso dar muito da atenção de vocês. A primeira coisa, mesmo nessa situação de profundo sofrimento, feridas em seu corpo, seus familiares mortos, seus bens lhe foram roubados, enfim, uma pessoa que tinha uma vida tranquila, ordenada, sem surpresas, de repente está no meio de um caos. Até a sua companheira, que deveria lhe estender a mão, o pressiona diante do sofrimento. No entanto, Jó ainda mantém gratidão em seu coração. O que ele já fala com relação a Deus? Olhem nas suas Bíblias. Qual é o sentimento que está presente no coração de Jó quando ele responde à sua mulher? Você fala como uma doida. Nós recebemos de Deus o quê? O bem. E, porventura, não receberemos também o mal? Amados, mesmo nessa situação de extremo sofrimento,
Não sei como, mas Jó ainda tem uma postura de gratidão em seu coração. Como pode? Apesar dessa situação adversa, ele fala, e na sua fala nós encontramos gratidão. Isso é um mistério, isso é uma coisa muito preciosa para nós essa noite. O que acontece? Gilson, o que acontece se no meio de uma briga com o Magrão, você e o Magrão estão brigando, discutindo sobre uma coisa, sei lá, profundamente importante, sobre o jogo da seleção, por exemplo. Estão ali discutindo, debatendo, e essa discussão se transforma numa briga mesmo. O que acontece se de repente, no meio dessa briga, se você olha para o Magrão, abaixa sua cabeça e fala: tudo bem, Magrão, me perdoe, pai, eu acho que eu posso estar equivocado, me perdoe, eu te amo por isso. O que acontece? Ele desarma o Magrão. Ele vai ser desarmado totalmente. Aquele ímpeto da discussão, aquele fogo da luta no debate de ideias, ele vai ser aplacado. Uma atitude de amor, de gratidão, de compreensão transformou essa situação. O que acontece, gente, não sei se aconteceu isso com vocês já, se você não tiver nada, por exemplo, se estiver numa cidade estranha, onde você não conhece ninguém, e não tiver um centavo no bolso para fazer um lanche. Não sei se aconteceu com alguém aqui já. Já aconteceu comigo no pedágio, por exemplo. Eu chegar no pedágio e não ter um centavo para pagar o pedágio. E ficar ali parado, de repente, alguém vem que também não tem muito, e divide com você o pouco que ele tem. Isso vai ser algo relevante. Né? Aquele pouco vai se transformar em muito. Aquilo vai ser algo totalmente novo, vai ser algo que trará alento, trará prazer naquela situação. Quando alguém que não tem nada divide com você o pouco que ele tem. Essa é uma outra situação que definitivamente muda qualquer humor, muda qualquer situação. Agora, aplicando essa mesma forma de pensar, o que acontece se o seu coração estiver cheio de ira, de raiva, de dor, de sofrimento? O que acontece se o seu coração estiver totalmente tomado por um sentimento de profunda tristeza, de revolta por aquilo que acontece, por aquilo que aconteceu, por aquilo que alguém lhe fez, por aquilo que está lhe trazendo sofrimento? O que acontece se nesse momento de dor você se chegar diante do Pai e falar: